Senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras, cumprimentar a presidente do sindicato que está aqui presente, né, e todos os ouvintes, e dizer a vocês que é com grande satisfação que eu venho aqui a esta casa hoje atender a um pedido de vocês, uma solicitação, para que a gente mostre alguns demonstrativos de como está andando a administração da nossa autarquia, né? Essa casa nos enviou um ofício solicitando que a gente apresentasse alguns demonstrativos, como... Deixa eu ver aqui, viu? Informações sobre a administração, tais como saldo existente, e nós temos hoje em caixa R$10.675.955,99, né? Ele nos perguntou também a respeito do valor da despesa patronal. A despesa patronal, nós estamos em média, patronal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso é patronal mesmo, viu? O repasse patronal, isso. O repasse patronal, nós estamos em média em torno de R$283,08, em média, mensal. O município está repassando R$58.283,08. E a parte servidor, o recolhimento do servidor está em torno de R$40.812,68, né? Totalizando um valor de R$148.985 fechado, né? Pronto. Ele pergunta também a respeito de receitas e despesas. A nossa receita é essa que vocês acabaram de ver, que é R$149.985. E as nossas despesas nós estamos tendo, na parte administrativa, R$16.891,25, uma média mensal, não é isso? Oi? Geral? A parte administrativa, né? E estamos gastando com aposentados R$36.493,39. Com salário maternidade, em torno de R$1.430,02. Pensionista, nós estamos gastando em torno de R$7.798,82. E auxílio doença, em torno de R$13.795,83. Agora a questão de auxílio doença, ele sempre oscila, né? Porque um entra hoje, outro sai, entendeu? Então tem aquela avaliação. Então estamos gastando em torno aí, somando tudo, R$77.362,86, né? Outra coisa que eles nos questionou também foi a questão do cálculo atuarial. E vou pegar aqui para apresentar vocês. O nosso cálculo atuarial, o último saiu a semana passada, o 2018 com base 2017, aonde aonde ficou confirmado que para a Caixa de Previdência hoje ter existência, ter vida para aguentar sustentar, ter sustentabilidade, o ente público, o patronal, tem que ser a alíquota de 13%, mais um acréscimo suplementar de 3,80%, 3,8%. 16 mil. Isso. E a parte servidor, como todo mundo sabe, que é por lei federal, tem que ser 11%, né? Então, isso fecha o nosso cálculo atuarial, né? E está aqui o cálculo, eu vou protocolar aqui na mão do presidente, já falei com ele que nós não trouxemos agora porque o ofício, porque a gente estamos sabendo que vai ter algumas outras perguntas que a gente vai ter que responder, né? Que vai
responder a todos, e junto com isso aí a gente já vai entregar esse outro material. Alguma pergunta? Aqui é o seguinte, temos que fazer as perguntas agora ou calar para sempre. Bahia, o que você vai entregar aqui na casa é o projeto já? Vamos botar. Olha, o projeto de lei, a gente encaminhamos para o executivo, viu? Já protocolamos lá. A presidente do sindicato já tem conhecimento que a gente protocola lá, né? Então aí só depende do executivo a encaminhar para essa casa. Nessa base que você falou aí. Isso. Senhor presidente, o que eu queria também acrescentar, que em 2010, se eu não me engano, o contador, que era o Hélito, não sei se ainda é o Hélito, ele veio aqui com o demonstrativo e podia acontecer há 8 anos atrás, que tinha que alterar a alíquota. Pronto. Acabou não acontecendo. Repara aí, 8 anos perdidos, né? Em 2014, nós tentamos aqui votar o projeto, o servidor 11, patronal 12.24. Eu não sei o que houve com o sindicato, se o Milton não fez assembleia ou discutiu entre eles lá, que acabou dando confusão aqui na casa. Mas eu digo com certeza, se nós tivéssemos votado aquele projeto daquele jeito, talvez faltou esclarecimento ao servidor, que eles, para entender, explicar ele direitinho, que tem que ser 11%, né? Porque se tivéssemos votado 11% e 12% há 4 anos atrás, hoje nós estaríamos votando um novo projeto só para aumentar um pouco a patronal. E com certeza a receita que eu ouvi aqui, dá até espanto, né? Porque 148 mil, né? E já está com a despesa de 77 mil reais. Aí você já vê que a situação que está a Caixa de Previdência. O projeto era para ser votado em 2014. Hoje nós estaríamos só 4 anos, já tinha muito mais dinheiro na Caixa de Previdência. Hoje nós poderíamos estar com o projeto só alterando o patronal, né? Mas vamos ver com fé em Deus. Agora, esse ano, nós possamos estar votando esse projeto tão importante para o servidor público, tão importante para os professores, principalmente, né, que tanto luta, né, aí quando chegar o tempo de sua aposentadoria, não poder receber seus direitos. Então, nós temos que botar os pés no chão, conversar com o executivo, como já conversei com ele. O Roberto está preocupado também com a Caixa de Previdência, ele quer votar rapidamente esse projeto, porque não podemos deixar Antônio Gonçalves, os nossos servidores, nessa situação que possa acontecer, que deve acontecer se continuar desse jeito. Bom dia a todos. Nós listamos algumas perguntas, né, que a gente já vem indagando com a própria Caixa. E eu acho que seria interessante, à medida que a gente for perguntando, ela seja respondida, né? Porque se juntar tudo, às vezes pode ser que a gente se atrapalhe. Uma pergunta é sobre o repasse do valor que a Prefeitura vem, né, depositando para a Caixa. Se esse valor que a Prefeitura está pagando, tanto patronal quanto do servidor, se é o valor que ela deve repassar. Porque, por exemplo, a gente tem exemplos de outras cidades que a própria Caixa diz, a Prefeitura tem que repassar X, mas ela está repassando Y. Há uma diferença ou a mais ou a menos. Então, uma dúvida é essa. A Prefeitura está repassando o valor que é devido ou ela está repassando a mais ou a menos, e por que isso? Eu quero dizer a vocês o seguinte, graças a Deus, nesses últimos anos, a Caixa de Previdência está tendo a felicidade de que os repasses estão vindo sempre a maior, né? Nós temos aqui a parte patronal, o devido aqui é um demonstrativo que eu tenho de 2018, de janeiro até junho, né? O devido da parte servidor, deixa eu ver aqui, a Prefeitura teria que repassar R$ 48.914,41.
ela nos repassou R$ 52.592,77 centavos. Então, repassou a mais uma diferença de R$ 3.678,36 centavos, né? Juntando o acumulado do mês a mês, ela está repassando nesses 6 meses a mais do que deveria, R$ 72.020,52. E aí, sobre essa pergunta, né, fica um problema, porque assim, se a prefeitura está repassando a mais, ela está repassando valores dos contratados. E nós, o próprio sindicato, ele vem enfrentando problemas porque os contratados, às vezes, procuram pedindo ajuda, a gente não vai negar a ajuda, e quando se chega no INSS não há o repasse. Por quê? Porque o valor está indo para a Caixa. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar com o prefeito para que essa situação se regularize. Porque o servidor contratado, ele também tem direito, ele vai querer se aposentar um dia. E no INSS não vai constar nenhuma contribuição desse servidor. Então, isso é um ponto que a gente precisa amadurecer nas nossas conversas, tanto com a Caixa quanto com a própria prefeitura. Uma outra pergunta, né? A gente já vem conversando sobre a situação do regimento da Caixa, né, de Previdência. Ele é de 2007, se eu não me engano, 2003. Então, assim, ele já está defasado, ele precisa passar por uma reformulação. Então, eu gostaria de saber como é que está esse processo e se as reuniões do Conselho, uma vez que eu faço parte e não estou sendo convidada, se elas estão se realizando regularmente. Porque o Conselho, ele é responsável por discutir essas questões e ele é responsável também por analisar e estar votando nessas mudanças do regimento. A primeira pergunta foi? Se o regimento, como é que está o processo de revisão do regimento, reformulação do regimento da Caixa de Previdência. O regimento da Caixa de Previdência está com 15 anos, realmente, como vocês questionaram. Só que naquele projeto de lei que veio para esta casa, em 2014, né, no mandato da prefeita Irene, estava incluso a reestruturação da Caixa de Previdência, na qual, infelizmente, não foi votada por essa casa. Eu acredito que por falta de divulgação e de informação do que seria aquele projeto, né? Então, os servidores vieram para a porta da Câmara, eu estava aqui presente e vi que o presidente do sindicato faltou pouco para se apanhar e por isso os vereadores não votaram o projeto de lei e com isso quem veio perder foi a Caixa de Previdência e nós, servidores, né? Mas na verdade... Bom dia a todos. Na verdade, nós já se passaram 4 anos. E nesse período de 4 anos, como nós tivemos somente 2 reuniões, eu disse a vocês e digo que a gente, enquanto sindicato, nós que estamos à frente, toda a assembleia que a gente faz, a gente está discutindo com o servidor que a Caixa de Previdência é o nosso futuro. Então não adianta pensar só no momento e esquecer do amanhã. E a gente vem batendo e o servidor já está entendendo que o mínimo que ele tem que contribuir é 11%. E uma outra coisa também que a gente vem discutindo, e a questão do regimento, é que a representação do servidor ativo, nós só temos um titular e um suplente. Dos aposentados também só um titular e um suplente. Então é muito pouco a representação para a quantidade de servidores que nós temos. Eu acho que a gente poderia estar revendo isso, discutindo essa reestruturação, né, da lei, até porque para regularizar a Caixa de Previdência também, ela ficar toda regularizada, né, que a gente sabe, ela precisa ser reestruturada. E a gente teve conversando com outros colegas também de outros municípios que têm regime próprio de Caixa de Previdência, e eles falaram que no próprio sistema da Previdência Social já tem os novos modelos e o que o governo exige, o que o governo quer que seja colocado, que esteja na estruturação do regimento da Caixa de Previdência, né? Claro que a gente sabe que está aí um projeto para reformular até
a questão da reforma da Previdência. E o regime próprio do município, mesmo sendo um regime próprio, ele acaba obedecendo ao regime geral. Então, não é o ideal que a gente fique 15 anos com o mesmo estatuto, sem reformulação nenhuma, né? Então, seria importante que eu acho assim, que a gente poderia estar formando uma comissão de servidores, os vereadores e tudo, e a gente, junto com a Caixa, a gente está discutindo isso aí, essa reformulação do regimento da Caixa de Previdência. Eu sei que o projeto dos 11% já está na mão do prefeito, vocês falaram naquela reunião que a gente teve, até em fevereiro. Até ficou agendado uma nova reunião para abril, que não aconteceu, né? E a gente quer saber do que ficou definido naquela reunião, o que foi feito, né? Porque ficou definido que ia ser feito um novo levantamento, ia ser feito um recadastramento dos servidores, de quantos servidores tinham, os dependentes, tudo para que a gente pudesse fazer esse levantamento, e eu acho que foi estabelecido um prazo de 60 dias, não foi? Um prazo de 60 dias, e ficou agendada uma reunião para abril, que não aconteceu. Então eu quero saber o que aconteceu de lá para cá, né? Os passos que a gente ficou definido na reunião que a gente teve, e se foi feito o que ficou definido. Presidente, é o seguinte, a minha parte eu cumpri. Eu solicitei do prefeito, encaminhei ofício ao prefeito, solicitando que ele repassasse essas informações, a respeito até da planilha do cálculo que você falou. Ele me respondeu dizendo que o cálculo está errado, né? Já falou que o cálculo está errado e que ele vai refazer esse cálculo para que ele possa vir a negociar. Ele se fala de um valor absurdo, que ele acredita que não existe aquele valor de débito do município com a Caixa de Previdência. Pois é, aí a gente, para refazer esses cálculos, como ele informa que tem, né, que está absurdo, precisa fazer o levantamento desses servidores, né? E eu me lembro que a gente acertou, até com o prefeito mesmo, para fazer por secretaria. Lembra que foi a ideia? Primeiro faz com a Secretaria de Educação, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Administração, para fazer o levantamento. Que a gente sabe que os contratados, como o dinheiro que é descontado dos contratados é repassado para a Caixa de Previdência, acaba entrando no meio também, né? Então, a questão que nós estamos aqui é essa questão, esse levantamento, esses dados, para poder refazer o cálculo do débito, né? E aí, é essa questão que a gente está. O que está sendo feito? Se o levantamento a gente sabe que não foi feito, né? Porque eu sou servidora e eu sei que ninguém foi chamado, nenhum servidor foi chamado para fazer um recadastramento. Então aí a gente tem que ver como é que a gente pode estar agindo e, como diz, e colocando para andar, realmente ir para a ação, porque a gente está só tendo ideias e a ação, nada. Uma colocação aqui. Então, a proposta minha também seria essa, da criação de uma comissão para que se trabalhe em relação a isso. Tanto o jurídico da Caixa quanto a contabilidade tem demonstrado preocupação em relação a isso. E se existe preocupação, é necessário, é um mal necessário que precisa se, é um remédio amargo que alguém vai ter que engolir. Então, se alguém tem que engolir um remédio amargo, e é necessário, não pode, senão morre, então que tem que engolir agora. E é necessário que nós façamos isso. Pedir ao presidente aqui, Paulo, que demonstre mais uma vez essa preocupação, se possível, está aqui o jurídico ali, se possível, se faça um relatório, né, um relatório determinante para que o gestor possa se sensibilizar.
para isso. Claro que precisa dele, mas que é a vida do servidor que está em jogo, né? E se não fizermos isso, já começa o ano que vem, já sei de uma vizinha que vai dar entrada na aposentadoria, porque já alcançou. Então outros vão vir também. Então o sinal seria necessário de que a entrada e a receita estivesse muito além, né, da despesa, mas existe essa preocupação. Mas eu creio que se nós conseguirmos sensibilizar o gestor, que não é fácil, né? Ele gosta muito de questionar, ele questiona tudo, mas é necessário. É claro que ele está à frente da máquina administrativa, a gente sabe que quem administra um município não está brincando, mas que nada é de brincadeira, assim como a vida do servidor, que é uma coisa que vai muito além do que a gestão de 4 em 4 anos. Então que nós possamos, se possível, presidente, que leve essa proposta. Eu acho que hoje a democracia ela é determinante para isso. Façamos essa comissão com algumas figuras que podem contribuir, não apenas com a crítica, mas levando em consideração a sua contribuição, né, diante de um quadro que a gente encara no Brasil, mas que é preciso, né? É urgente e que cada um possa se doar, principalmente o gestor, que ele possa ser sensível a isso, porque a carga lá é pesada, né? Mas é necessário fazermos isso. Claro que nós tentamos reverter isso no passado, mas não foi possível aqui, mas ainda é tempo. Projeto é papel. Papel, tem muito papel por aí, né? E uma caneta para escrever. Então é necessário a gente fazer isso, porque senão a gente vai ficar se lamentando e passa um ano, passa outro. Já são 15 anos dessa defasagem aí, e nós possamos minimizar isso. Eu creio que depois o jurídico ali deve se posicionar acerca do que ele está percebendo em relação a isso. Mas é isso. O INSS, a Previdência no Brasil é preocupante também, não é apenas a Caixa de Previdência de Antônio Gonçalves, que é isso daqui, mas estamos num contexto, né? E chegou o momento de a gente questionar isso. Claro que nós fomos para as ruas também dizer que da forma que estava levando a questão da reforma da Previdência era cruel, porque nós dizíamos naquele tempo, e continuamos reforçando isso, de que os grandes devedores, né, se eles pagassem o que estão devendo à Previdência, o peso seria menos. Então quem deve tem que pagar, tem jeito, né? Quando a gente dizia que era o Bradesco, que era o Santander, não sei mais quem, era a Globo que deve, e não sei mais quem que deve, então é preciso pagar o que deve para solucionar algumas situações, né? É isso. Assim, vereador, eu acho interessante essa questão da comissão, mas eu também defendo o fortalecimento do Conselho. Os conselhos municipais hoje são os instrumentos, né, os fortes instrumentos de controle social, né? A gente sabe que hoje a boa parte das secretarias, elas só funcionam, projetos só são aprovados por conta do Conselho. E a Caixa de Previdência, ela tem um Conselho, né? Ele foi formado, porém ele não está atuante. Eu acho que é a necessidade urgente de que as reuniões desse Conselho aconteçam. A gente precisa estar lá. Nós somos o próprio Conselho, é o apoio que o presidente precisa, né? Meu nome foi indicado junto com outro servidor para fazer parte desse Conselho, mas nós não estamos nos reunindo. A gente precisa se reunir, a gente precisa discutir, porque nós somos o ponto de apoio do próprio presidente. Somos nós que vamos estar decidindo a própria questão do regimento, pensando como é que a gente pode resolver a situação, que medidas, né, tomar, mas o Conselho não está se reunindo. Pelo menos se está,
os representantes do sindicato não estão. Então a gente precisa reformular isso. Uma vez que o conselho aconteça, as reuniões do conselho aconteçam, as pessoas participam, porque todo conselho é aberto. Quem quiser participar, pode. Então, a própria comissão ela pode estar junto com o conselho fazendo essas discussões. Exato. Seria interessante, até porque, mas os órgãos de prestação de contas da Caixa, de outros órgãos, mas específico a Caixa de Previdência, seria necessário que o Conselho estivesse sempre presente. Por exemplo, na aprovação de relatório, fim de ano, prestação de contas. Mas precisa, todo Conselho se reúne para isso. Mas é que no Brasil, em especial, uma parte do Brasil, aqui no Nordeste, por exemplo, as organizações, os conselhos, eles deveriam ser, né, instrumentos fortes, deliberativos, mas que se esbarra na burocracia e no dono, ou nos donos que se encontram ali na frente. Quer dizer, a decisão do jurídico, tem uma dúvida aqui que é de grande importância e eu não estou entendendo como essa matemática. Tem servidor aí que contribuiu 20 anos com o INSS e 15 de Caixa. Nós estamos com 17 anos, 15 de Caixa de Previdência? 15, 16, né? 16 anos. E está se aposentando pela Caixa de Previdência. E os 20 anos, viu, doutor? Viu, vereador Jante? 15 anos. Não, ela foi criada em mas, 2002. Foi reformulada em 2000. Viu, Rúbia? Minha preocupação é essa agora. Tem servidor aí que contribuiu 20 anos Caixa de Previdência, com o INSS, regime de Previdência, né? E 15 anos na Caixa de Previdência. E ele se aposentou pela Caixa de Previdência. Esses 20 anos que foi contribuído lá, por que a Caixa de Previdência tem que arcar com 100% do salário? O senhor que é o assessor, porque é estranho. Estou entendendo? Quer dizer, tem uns aí que eu não vou citar o nome, veio falar comigo, tentou no INSS, não conseguiu, veio a Caixa de Previdência, se aposentou pela Caixa de Previdência. Mas e por que o INSS não devolve esses 20 anos? Como é que é essa forma? Se a Caixa de Previdência está arcando em 15, pagando 100% dos 35 anos de serviço dele, não tem como reaver isso? Como é que é? O procedimento é o seguinte: hoje, nos institutos de previdência, existe uma lei que estabelece a utilização recíproca de tempo de contribuição. E, posteriormente, vai ser verificado o quanto do percentual do cálculo do benefício daquele servidor foi utilizado em outro regime para fazer a compensação previdenciária entre institutos, certo? Hoje, entre institutos próprios, não tem legislação que regulamente. Entre INSS e regime próprio, tem. Mas o que acontece? Para fazer isso, existe um termo de cooperação técnica que é firmado entre o Ministério da Previdência e município, mas que, para haver a transferência de recursos, o município precisa estar totalmente regular, seja com a CRP, com a CND, com o cálculo todo regular. Aí ele não fecha o acordo de cooperação técnica sem estar com isso. E hoje nós não temos CRP. Eu sei. Que o certo não era o quê? Se é 15 anos e 20 lá, então quer dizer que a Caixa de Previdência tinha que arcar com 40%, ele receber 40% do salário dele na Caixa de Previdência e 60% no INSS. Mas o cálculo é esse, é proporcional. Porque é proporcional. a Caixa vai arcar com aquele servidor que o dinheiro foi para o INSS. O cálculo é proporcional. Agora, a efetivação da transferência do recurso do INSS para o município é que esbarra nessa necessidade de estar com as certidões tudo ok, para poder fazer o termo de cooperação técnica e aí sim apurar, de acordo com aqueles benefícios que foram homologados, qual é o percentual de cada um. Porque, embora aqui tenha pessoas com 15 anos, muitos fazem a opção de se aposentar nos dois institutos. Utilizar o período do INSS para se aposentar no INSS e utilizar tão somente o período do regime próprio para o regime próprio. Aí são aposentadorias proporcionais. Infelizmente, a questão de perpetuar um serviço público para só no momento posterior ter um benefício maior, não tendo contribuído tudo, as aposentadorias elas são voluntárias. O gestor ou até o administrador do regime próprio não pode forçar a pessoa. Como algumas pessoas já foram até lá para se aposentar, quando chega que vê o cálculo que não é tão interessante para ela, que ela podendo contribuir um pouco mais vai melhorar, ela faz o que? Ela desiste. Não tem problema nenhum em se fazer isso, porque a aposentadoria ela é voluntária.
Ela não pode ser imposta, a não ser quem tenha mais 70 anos, que tenha compulsória. Essa daí não tem para onde ficar. E hoje, por ausência de dados e ausência de uma informação que seja mais fácil de manuseio, tem muito servidor com mais de 70 anos trabalhando, que já deveria ter sido afastado. E quando nós fazemos o procedimento de encaminhamento para o Tribunal de Contas, eles cobram que nós procedamos com o decreto com data retroativa. Nós temos que conversar com o gestor e dizer, olha, tem que ser data retroativa ao dia que ele fez 70 anos, porque ele não poderia ter mais. Mas a lei não se manifesta em relação a isso, porque, como eu disse, está causando, de certa forma, prejuízo, né? Se a pessoa não está trabalhando, mas está ocupando ali, onde deveria estar aqui, ela continua ali e não executando o seu trabalho, porque vem e diz, não, já passou do tempo, deixa ali sentada. Então, eu acho que está prejudicando, né? A lei deveria se manifestar, porque tem que ter um tempo dessa fila aí, já que muitos tentam se aposentar e não conseguem por dificuldades, outros alcançam e fica. Mas isso não diz respeito a nós, né? Nobre vereador, não posso fazer nenhum comentário em relação a isso, porque, como eu disse, é voluntária. A pessoa que vai, ou se ela está trabalhando ou não, cabe até aos senhores verificar se existe ou não servidor que recebe sem trabalhar, mas em relação a gente, o servidor tem que vir assinar um requerimento dizendo, eu quero esse tipo de benefício. O que nós esclarecemos lá é que muita gente não planeja a aposentadoria. O servidor público ele deve planejar a aposentadoria. Porque já vivenciei uma situação onde a pessoa tinha contribuição no regime geral e no regime próprio para ter 2 benefícios. Fez a utilização do regime geral só no regime geral, regime próprio só no regime próprio. Quando calculou, tinha perda salarial, perdendo cerca de R$400 por mês. Teve outra situação, quando isso aí se alastrou a informação, uma servidora que já tinha inclusive recebido dinheiro do INSS. Foi no mesmo mês. Eu falei, volte, devolva o dinheiro, peça a anulação do seu processo de aposentadoria, para que a desistência, para que a gente possa utilizar o tempo do regime geral aqui, porque você vai ter um valor maior. E isso tem que ser planejado, inclusive em relação à documentação. Nós sabemos que administrações de interior, principalmente no passado, que não era informatizado, que era para o papel, ele se perde. E aí é o único documento que diz que aquela pessoa contribuiu. Para a gente aposentar alguém, ele precisa comprovar a contribuição. Diferente do regime geral para servidor rural, que basta comprovar o trabalho, tem que ter contribuição. E a contribuição nossa, de 2002 em diante, nós certificamos. Mas de 2002 para trás, o INSS. Se o INSS não certifica, não nos dá o respaldo, inclusive para ir receber depois, por que é que nós fazemos hoje? Nós seguramos os processos e só passamos com cálculo de contribuição para quem traz certidão de contribuição do INSS. Eu digo direto, eu acredito em você, servidor, que você trabalhou 30 anos, eu acredito. Mas eu estou vinculado a um dispositivo legal que, para eu encaminhar o seu pedido de aposentadoria, eu tenho que ter documentação comprobatória. Se a pessoa não traz, eu não tenho o que fazer. Por mais que a gente veja várias situações de injustiça, mas é legalidade. E nós estamos respaldados, nós estamos vinculados, amarrados à legalidade. Não podemos... Tem conhecimento das causas. Eu não fiz nenhuma pergunta. Sabe por quê? Por falta do conhecimento. Não vou ficar fazendo pergunta aqui esfarrapada sem saber. Então vocês tiraram, né, já alguma dúvida. Então vamos pensar o quê? Falar com o chefe, né? Exatamente, é o que a gente veio aqui daquele outro dia que a gente falou, a questão de pedir a ajuda de vocês, né? Então, o advogado jurídico da Caixa, o presidente da Caixa ratificou, né, o que a gente falou, a questão da gente caminhar juntos, da gente se unir, né, por um bem maior, com um objetivo maior. Então é uma situação que a gente tem que pensar e tem que correr atrás para resolver, né? Porque quando você olha aqui o que está entrando e o que está saindo, independente do que está lá aplicado, a gente está consumindo mais de 50% do que está sendo repassado por mês. Então isso já é gritante, né?
Só com um pouquinho. Imagine aí, esse ano eu já vi algumas pessoas já dizendo que vai estar completando a idade, outros o ano que vem. E como a nobre colega aqui falou, a questão dos professores. Então vamos ver daqui a 10 anos mesmo, né? Eu daqui a 10 anos tanto tenho contribuição como tenho idade. Então já vem outra quantidade de gente aí. Imagine aí, como ela disse, mais de 100 professores ou 100 professores de uma vez só, fora os outros que estão lá. Então se a gente já está consumindo mais de 50%, aí a casa se complica mais ainda. Então sabemos que a questão de caixa de previdência, de regimes previdenciários, não é só aqui. Hoje mesmo eu estava lendo sobre a questão até do estado da Bahia, o déficit, e outros estados aí, o geral da nação. Então a gente sabe que isso é uma coisa gritante. Então a gente já tem que fechar a porta antes do problema chegar aqui, né? Então, eu vejo assim, só não é mais pergunta, é dizer que o que o sindicato acordar com o gestor, que o sindicato representa a categoria, o que acordar, eu acho que não existe interesse individual aqui por parte dos vereadores. Quando disser assim, tá ok, mas é necessário... Agora a gente precisa se reunir. Né? Viu, Robert? É o que aconteceu em 2014. Nós somos os representantes do povo, né? Então, quando o projeto houve discordância entre os próprios servidores, nós não votamos. Nós estávamos todos aqui conscientes, não sei se você está com o vereador, o Júlio estava aqui, né? Jurandir, nós todos ia votar, não é, Jurandir? Aí, quando houve essa polêmica, nós recuamos, porque nós somos do lado do servidor e somos realmente representantes do povo. Então, quando o sindicato, e Caixa de Previdência e Executivo entraram no acordo, que o servidor deu aval, nós vamos estar votando com certeza o mais rápido possível. Eu vou fazer só uma pontuação. Se nós alterarmos a alíquota e essa questão de 140 e poucos mil que foi colocado aqui, foi porque utilizou-se da aplicação nesse período recente. É isso, está junto a aplicação. É 40 e poucos mil. Aqui o repasse patronal é 58 mil e pouco. Isso. O repasse do servidor é 40 mil, então Isso. não dá nem 100 mil. Isso. Essa informação ela vai ser passada, mas eu quero pontuar uma situação. Nós tivemos reunião recentemente com a Caixa Econômica Federal, ela nos passando que a preocupação dela no cenário político atual, que interfere na Bolsa. E os fundos que nós aplicamos tem isso. Então, se nós observarmos, são mais de 40 mil de aplicação, mas nós temos 10 milhões em caixa, então está menos de 0,5. Mas é por quê? Porque o cenário político hoje interfere na questão da Bolsa, mas geralmente é em torno de 1% ou um pouco mais de 1%. Então, a arrecadação normal, que seria num cenário bom ou regular, seria de 100 mil só disso. Quando ajustarmos a questão da alíquota, vai para em torno de 260 mil reais, mais ou menos. Aí 260 mil reais, hoje com um gás de 70, nós temos como ter um fôlego. Então nós temos que mudar logo o que nos compete. Porque na Bolsa a gente não pode interferir muito, mas na alíquota aqui é dessa forma. Então, é para ponderar um pouco de como nós estamos hoje, tanto no cenário político dos investimentos, como nessa questão da defasagem da alíquota. Deixa nós um pouco ainda esperançosos que isso seja resolvido, porque 48 mil é de juro, né? Então vamos supor que daqui a 5 anos vamos estar com 20 e poucos milhões, já vai estar mais de 100, né? Em torno de... Mais de 100, não, de 100 mil reais por mês de juro. Isso, né? E com o desconto do servidor e patronal, então dá uma esperança que com certeza com essa normalização do projeto que vai vir para casa para alterar a alíquota, eu acho que com certeza vamos estar salvando a Caixa de Previdência e os servidores, né? Espero. Nós vamos passar as informações também para o sindicato. Pronto. Então vamos. Com licença, senhor presidente. Quero agradecer a presença do senhor, doutor, aqui nessa casa.
agradecer o Bahia, né, a Negra, o pessoal que faz parte aí da Caixa de Previdência. E eu vejo assim, sempre acreditei nos órgãos competentes. Sempre acreditei nas pessoas que fazem parte da Caixa de Previdência, nas pessoas que trabalham em secretarias, mas eu vejo que o carro roda 200, 300 quilômetros e o carro acaba voltando para o mesmo destino. O que eu saio daqui dessa manhã, o que eu entendi aqui, não sei se eu vou estar errado, que precisa primeiro uma ação. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Qual o primeiro passo diante disso tudo? Primeiro passo é o diálogo, é a reunião com o gestor. Nada vai funcionar se não tiver uma conversa, um diálogo cara a cara com o gestor. Nós temos exemplo aqui do município de Campo Formoso. É um município hoje que é exemplo, porque em 30 dias, todo mês, a prefeita ela faz a reunião com os vereadores, com o secretário e outros órgãos. Então a gente vê as coisas andando. Aqui eu não sei porque é uma dificuldade grande. Então é preciso tirar primeiro o município da inadimplência, a conversa para tirar o município da inadimplência. Se não tiver um resultado quanto à inadimplência desse município, nada dessa conversa aqui vai adiantar. Porque é preciso primeiro tirar o município dessa inadimplência. Nós estamos perdendo recursos, grandes recursos que não podem entrar aqui, né? Emendas parlamentares que não entram por conta dessa inadimplência do município. E a gente fica perguntando onde é que essa bomba vai estourar. Porque isso uma hora vai à tona. Isso aí vai ter que detonar. E o grande prejuízo não vai ser nem gestor, nem de vereador, não. O grande prejuízo que pode ser causado vai ser na mão do trabalhador, na mão do professor, que infelizmente hoje ganha um salário de miséria. O professor trabalha 40 horas, o professor trabalha 20 horas. É mentira. O professor trabalha o dia todo, porque quando ele chega em casa, ele já vai preparar alguma coisa, fica até 12 horas, 1 hora da manhã, preparando alguma coisa para levar para o outro dia para a sala de aula. Então, eu acho que se não tem investimento, essa questão hoje toda do Brasil, em termos de município, Brasil que nós enfrentamos, é por falta de educação. Investimento de educação hoje é zero. Não se investe hoje no professor, se investe em tantas coisas, mas esquece do investimento quanto ao professor. E a educação é a porta para todas as coisas. Fechando essas portas, o Brasil será só um Brasil melhor quando as portas da educação e as pessoas saberem que tudo passa pela educação. Então a grande dificuldade hoje, eu acho que é o diálogo com o gestor. Eu acho que é mais fácil negociar aí, pagar esses 5 milhões do que chamar esse homem para conversa. Quero agradecer aqui a presença aqui do presidente da Caixa de Previdência, Paulo Giovano, e o senhor que é o jurídico, né, pelas respostas, e o pessoal pelas perguntas. A gente fica mais aliviado, ou fica mais agitado, né, quando sabe da realidade. Então foi bom o esclarecimento, né? Se o senhor quiser falar mais alguma coisa. Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo, trazendo informação e dizendo que nós poderemos e devemos estar aqui sempre que convocados ou quando tiver o desenrolar dessa conjuntura, como o vereador falou. Nós vamos até aqui, daqui nós vamos nos reunir e tentar ver se com o diálogo a gente senta e consegue um denominador comum. Eu mais uma vez agradeço, um bom dia a todos.